Oi, pessoal, bom dia. Espero que esteja todo mundo bem, se Deus quiser. Estou falando bom dia porque as minhas aulas geralmente eu vou gravar no período da manhã, que é um período mais tranquilo aqui em casa, tá? Então, a gente segue com a aulinha programada para essa nossa segunda semana de aulas gravadas, que vai ser enviada lá no GR8, e também postado no canal do YouTube, tá? Essa semana, eu vou trabalhar uma revisão que a Secretaria da Educação solicitou para a gente trabalhar uma revisão com vocês no que diz respeito às atividades, ao conteúdo de regionalização do bimestre passado. Então, um conteúdo muito tranquilo, que eu estava até conversando com a professora Isilda, que o aluno do sétimo ano ele tem que sair do sétimo ano, no mínimo, sabendo regionalizar o nosso território, sabendo os estados, as capitais, e as duas principais regionalizações ao qual o nosso país geralmente trabalha. Então, vou compartilhar uma tela aqui de trabalho com vocês, só um instante. Pessoal, então a gente vai trabalhar aqui a introdução da geografia do Brasil. Peguei esse aqui, o título, como exemplo maior, que eu quero lembrar algumas coisas aqui com vocês. Primeiro, o Brasil, com essa aqui uma configuração dos seus 26 estados, mais o Distrito Federal, não foi de uma hora para outra que chegou a essa configuração. Foi um longo processo histórico, ao qual a gente viu esse processo de formação territorial lá no primeiro bimestre, né? A gente tem que lembrar que o nosso país é o quinto maior em extensão territorial, né? Por isso, a necessidade de se regionalizar. O que é regionalizar, pessoal? Nada mais que eu pegar um espaço e dividir. Nesse mapinha aqui, por exemplo, do nosso planeta, no mapa mundi, o mundo já é regionalizado. No caso aqui, ele é regionalizado em continentes e depois em países. No nosso caso, a regionalização do território brasileiro, a primeira grande divisão do nosso território foi através do Tratado de Tordesilhas, e a gente viu isso nas nossas primeiras aulas presenciais no início do ano, onde, olha o meu mouse se movimentando, esse pedaço aqui dessas serras amarelas, praticamente laranjada, pertencia a Portugal, e desse tratado, dessa linha de Tordesilha para cá, pertencia a Espanha. Lá nas nossas aulas presenciais, eu até falei com vocês, que se a gente olhar e perceber, a maior parte do que hoje é o Brasil, de início da colonização, na realidade, pertencia à Espanha. Tá? Vou pular alguns pedaços aqui, porque não tem a necessidade de trabalhar hoje com vocês. Tá? Quando a gente trabalha divisões regionais, a gente tem a política administrativa, tá? Que é a regionalização mais comum, que divide o nosso território em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A regionalização geoeconômica, também conhecida como regionalização socioeconômica, que divide o território em 3 complexos regionais: Amazonas, Nordeste e Centro-Sul. E uma nova, não tão nova, mas pouco usada regionalização, que diz respeito ao meio técnico, científico e informacional, que ela é proposta pelo Milton Santos, e a gente vai ver ela logo no final. A divisão política administrativa, adotada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão federal responsável por trabalhar esses processos de regionalização. Até chegar na configuração atual, teve algumas mudanças aí ao longo do seu processo histórico, 1940, 1945, 1950, 60, até chegar na configuração que hoje a gente trabalha, que é essa daqui da década de 90, vamos colocar mais precisamente, que a gente tem aí a criação do Estado de Tocantins e etc., que divide o território em Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tá? Que leva em consideração essa regionalização, pessoal. Essa regionalização ela vai levar em conta aspectos políticos, administrativos e físicos. Toda vez que eu falar físicos na geografia, a gente vai estar falando de quê? Aspectos do clima, relevo, vegetação, hidrografia.
tá? Então, nessa divisão político-administrativa, o território nacional é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na divisão socioeconômica proposta pelo geógrafo Pedro Geiger, lá na quase final da década de 60, tá? Baseia-se nos aspectos históricos de formação territorial e, logicamente, nas questões culturais e econômicas dos estados. Nessa regionalização, percebam, olha o meu mouse passando, que um estado pode pertencer a 2 regiões, coisa que não acontece na divisão de 5 regiões. Um estado pertence a uma região toda. Perdão. Pois, aqui, ó, pessoal, leve em consideração os aspectos econômicos e sociais. Se eu pegar esse pedacinho do norte de Minas Gerais aqui, por exemplo, ele tem muito mais a ver com os aspectos físicos e sociais e econômicos do Nordeste, que pega aqui a sua divisa aqui com a Bahia, do que propriamente com a região Centro-Sul. Nessa divisão, estuda principalmente os efeitos do processo de urbanização e, consequentemente, da industrialização, que é o conteúdo nosso desse terceiro bimestre. Tá? Então, o que acontece? Nessa regionalização geoeconômica ou socioeconômica, eu uso muito mais o termo socioeconômica. Tá? Eu divido o território brasileiro em 3 complexos regionais: Amazonas, Nordeste e Centro-Sul. Não confundir com Centro-Oeste, é Centro-Sul. É quase que pegar parte da região Centro-Oeste, grande parte do estado do Sul, da região Centro-Oeste, maior parte da região Sudeste, toda a região Sul, e colocar numa só, e aí se forma a região Centro-Sul. Vamos olhar um. A outra divisão, que não é muito trabalhada, poucos livros didáticos trabalham essa regionalização do território, ela é proposta por Milton Santos. Tá? Milton Santos foi um dos maiores geógrafos que a gente teve. Assim, grandes livros, até mesmo livros que eu li na minha graduação na universidade, fazendo faculdade de geografia, eu tive o prazer de ler vários livros dele. E ele cria essa regionalização pegando as características atuais do meio técnico, científico e informacional, associada a algumas heranças, logicamente, que vêm do passado. Porque o nosso passado diz muito do que a gente é hoje. Tá? Nos anos de 1990, consolida-se a ideia do professor Milton Santos, que propõe a junção das regiões Sul e Sudeste, formando uma região concentrada, que é essa regiãozinha aqui que está de lilás, tá? Consolidando um espaço diferenciado dentro do caráter técnico, científico e informacional. E aí a gente tem as outras regiões, como o Centro-Oeste, o Nordeste e a região da Amazônia. Então, ele propõe a divisão do território brasileiro em 4 regiões, que vai levar em consideração as características do quê, pessoal? Do meio técnico, científico e informacional. A técnica, a ciência e a informação. Ok? Alguma pergunta a qual tiverem, pessoal, eu peço que vocês tirem a dúvida nas nossas lives. Quando vocês assistirem essas aulas gravadas, eu peço que vocês anotem as perguntas num cantinho do papel, ou criem um pedaço do caderno de vocês, perguntas, dúvidas a tirar, para vocês perguntarem para as nossas lives. Como eu disse, nas nossas lives, eu vou concentrar muito na questão da correção das atividades e na retirada de dúvidas. Para essa semana, está sendo postada uma atividade da própria Secretaria de Educação lá sobre esse conteúdo trabalhado em forma de revisão com vocês. Tá? Vou criar um novo fórum avaliativo para receber essas atividades dessa semana. Essa semana vai ter menos atividades, vou colocar só uma atividade, que é a atividade dessa aula de hoje lá. Tá? Não vou trabalhar essa semana com Geografia em Mapas, tá bom? No mais, até a nossa próxima live, ou a nossa próxima aula gravada, e cuide-se. Abraço.